Você morre de medo da opinião dos outros? Sente que essa sua inclinação de tentar agradar todo mundo está travando os seus sonhos e os seus objetivos? No vídeo de hoje, falaremos sobre uma conversa entre um jovem que também morria de medo da opinião alheia e um filósofo. E essa conversa, com certeza, irá te ajudar a se libertar desse e de vários outros medos. Eu te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi e Fumitake Koga. O livro basicamente se passa em um bate-papo, uma conversa entre um jovem que não tinha autoestima, um jovem desacreditado da vida, um jovem que tinha vergonha do seu trabalho, do seu emprego atual, de seu passado acadêmico, suas notas, vergonha de sua aparência física, vergonha de sua falta de sociabilidade, de sua falta de sua habilidade social. E um filósofo que seguia a linha adleriana de Alfred Adler de pensamento. Basicamente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões, alguns pontos desse bate-papo, e o mais legal desse livro é que o jovem faz as perguntas que eu faria e acredito que muitos de vocês fariam também. Então é um livro que acaba se tornando muito prático, porque se encaixa na vida de um jovem, que, como eu falei, sofria de muitos problemas, principalmente com relação à falta de confiança. Perfeito? Para começar, então, vamos começar com o que o psicólogo fala sobre os traumas e sobre os fatores externos na vida do jovem. Basicamente, o jovem conta a história de que ele passa por muitos problemas psicológicos, muitos problemas de confiança, porque ao longo de sua vida ele tem um irmão mais velho e o irmão mais velho era visto pelos pais como o irmão prodígio, o irmão talentoso, o irmão que vai assumir a empresa do pai, o irmão que vai seguir a carreira do pai. E o garoto se sentia como um patinho feio, o jovem se sentia como se fosse um patinho feio da família. Isso foi dando porrada na confiança dele ao longo do tempo. O jovem acredita que sua falta de confiança naquela época, hoje em dia, atualmente, vinha desse trauma que ele sofreu ao longo de sua adolescência, ao longo de sua infância, de ser o patinho feio da família. O que o psicólogo acredita com relação a isso? Isso é muito legal porque isso ocorre na vida de todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. A linha adleriana de pensamento, da psicologia adleriana, acredita que não existe essa relação entre causa e consequência. A vida que o jovem leva hoje em dia não tem nada a ver, segundo o filósofo, com esse trauma que ele diz ter sofrido no passado, com o ambiente em que ele nasceu, ou com sua aparência física, ou com qualquer outra coisa que vem de influências externas. A linha adleriana de pensamento pensa que o importante é a maneira que a gente reage de maneira subjetiva, o olhar subjetivo que a gente tem com relação a todos esses aspectos. Isso é o que de verdade importa. Isso é muito legal de se pensar, isso ao mesmo tempo é muito difícil, porque tudo que a gente atribui na nossa vida, a gente aprendeu a atribuir com relação a causas e consequências. Hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, porque no passado eu fiz tal coisa. Amanhã eu vou viver o que eu estou fazendo hoje. O que eu vou viver amanhã depende do que eu faço hoje. E o Adler, ele rechaça totalmente esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento. Ele pensa que o que eu vivo hoje depende do hoje, depende da maneira que eu enxergo o hoje. Isso é muito legal. Ele fala também, e essa é a questão principal do vídeo. Entramos no assunto principal e ele vai ser dividido em alguns tópicos. As relações interpessoais, segundo Adler, segundo o filósofo que segue as linhas de pensamento do Adler, elas são a principal causa de todas as dores e angústias, de tudo de ruim que existe na humanidade, de todas as dores de todos os seres humanos. E tem um exemplo muito básico que o próprio filósofo fala. O filósofo tem 1,55, ou seja, ele é baixinho. E a altura, durante muito tempo da vida desse filósofo, foi um problema, porque ele olhava para o lado e via que as pessoas eram mais altas do que ele, e ele se sentia mais baixo, sentia um sentimento de inferioridade, tinha um sentimento de inferioridade. Sabe por que ele tinha esse sentimento de inferioridade? É aí que se encaixa as relações interpessoais, porque ele estava vivendo em comunidade com as pessoas. Estava se relacionando socialmente com as pessoas. E é aí que nasce, da comparação, todos os sentimentos ruins dos seres humanos nascem dessas relações, porque a gente acaba se comparando com os outros. Entenderam como é legal, como isso funciona? E aí você pode se perguntar, tá, mas Pedro, isso quer dizer que se eu me isolar de todo mundo, viver sozinho numa caverna, eu vou ser feliz? Não, porque ao mesmo tempo que isso traz todos os sentimentos ruins, todas as nossas alegrias nascem dessas relações interpessoais também. Isso é fantástico.
Só que o que que muda? O que que faz eu ser feliz ou não nas relações interpessoais? É a maneira como eu enxergo isso. Então ele fala muito também sobre o sentimento de inferioridade e o complexo de inferioridade. E há uma diferença. O sentimento de inferioridade é, por exemplo, quando eu quero correr. Quando eu me desafio a correr 10 km em menos de 50 minutos. E na primeira vez que eu corro, eu faço em 55, ou seja, eu não bati minha meta. O sentimento de inferioridade é olhar pra isso, obviamente ficar triste porque eu não bati a meta, mas olhar pra isso como um empurrão e falar, cara, o que eu preciso fazer pra correr, pra bater minha meta? Eu vou atrás disso. Isso é um sentimento de inferioridade saudável, porque é eu contra eu mesmo, eu contra a minha meta, não é eu contra ninguém, eu não tô me comparando. Mas o complexo de inferioridade nasce quando eu me acho incapaz. E sabe quando eu me acho incapaz, trazendo pra nossa realidade atual? Quando eu abro o Instagram e vejo que alguém no meu Instagram correu esses mesmos 10 km em menos de 40 minutos. E aí? Assim nasce todos os sentimentos de inferioridade e todos os julgamentos que as pessoas fazem se sentindo incapazes. Nasce das relações interpessoais e da comparação com os outros. Entenderam como tudo está interligado? E o que o Adler, o que o filósofo fala sobre isso então, Pedro? Qual é a resposta para isso? A resposta para isso, e eu quero muito a atenção de vocês agora, até vou me ajeitar na cadeira. Fazia tempo que eu não me ajeitava na cadeira, né? A resposta para isso, o primeiro passo para isso, para a gente se livrar dessas comparações, é a separação de tarefas. Guarde isso. Separação de tarefas. O que seria isso? Eu tenho o meu papel, e o meu papel é fazer o meu melhor. Eu tenho o meu papel de fazer as coisas que eu preciso fazer, e eu não quero que ninguém invada o meu papel, só que eu também não presto, e eu também não me importo com o papel dos outros. Não me importo é forte, mas eu também não me meto no papel dos outros. E a coragem de não agradar é justamente isso. A gente tem que ter na cabeça que se a pessoa não gosta da gente, se a pessoa fala mal da gente, se a pessoa nos trata mal, se a pessoa mente nas nossas costas, se a pessoa nos apunhala pelas costas, isso é papel da outra pessoa. Eu não tenho como mudar as outras pessoas. Então a separação de tarefas é basicamente todo mundo vai saber e todo mundo deve saber a sua tarefa no mundo. E todo mundo sabe que o que depende de mim eu vou fazer. E essa é a melhor maneira de liberdade. É a melhor liberdade que pode ter. Porque assumindo esse papel, eu perco o medo de ser detestado, de não agradar, como é o título do livro. Porque eu sei que se a pessoa não gostar de mim, isso é papel dela e eu não tenho como modificar isso. Existe uma analogia muito legal que o filósofo pega, eu acho que do judaísmo, né? Que se tem 10 pessoas, e basicamente a média é a seguinte, se a gente está num grupo de 10 pessoas, é muito provável que uma nos odeie sem a gente ter feito nada pra ela, ela vai nos odiar porque ela vai nos odiar e não tem nada que a gente pode fazer pra mudar isso. 2, pelo menos, a gente vai se identificar de uma maneira muito forte, a gente vai sentir uma sintonia muito boa e vão virar nossas amigas. E as outras 7 restantes vão ficar nesse meio termo, nem pra um lado nem pro outro, vão ser umas conhecidas. Se a gente temer a opinião dos outros o tempo inteiro, a gente vai se apegar a esse um. E a gente não vai conseguir viver nunca em paz, com liberdade, porque sempre vão existir pessoas que não vão gostar da gente. E a gente tem que entender que esse é o papel dessa pessoa, eu não tenho como mudar ela. Eu já estou suficientemente carregado e cheio de coisas para fazer com os meus papéis na sociedade. É isso que a gente precisa entender. Essa é a separação de tarefas. Cabe a mim ser uma boa pessoa, cabe a mim fazer as minhas coisas bem feitas e cabe a outra pessoa, e eu não tenho nada a ver com isso, se ela vai gostar ou não de mim, eu não sou dependente disso. Entenderam como é que funciona a separação de tarefas? E também existe uma tríade, e essa tríade é sensacional. Uma tríade, e a felicidade, segundo o filósofo, segundo Adler, é quando a gente se sente útil para o outro, a gente se sente útil para a sociedade, para a comunidade. Essa é a verdadeira felicidade. E essa tríade que eu vou mostrar para vocês, que começa com autoconhecimento, com a autoaceitação, com a confiança nos outros e com a contribuição para os outros, é a resposta para todos os males que vêm dessas nossas comparações com os outros e nesse nosso medo de ser mal falado, de ser mal visto pelos outros. Quando a gente se aceita, a autoaceitação é quando eu aceito os meus defeitos, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente o que eu sou capaz, e isso não me machuca mais. Isso não me machuca mais, eu nasci do jeito que eu sou, eu sei exatamente o que eu posso fazer e o que eu não posso, isso não me machuca, eu me conheço. Mas se existem coisas que eu posso mudar, aí sim eu vou ter a coragem para mudar. Isso é autoaceitação. Eu quero que vocês entendam que tudo está interligado, porque se eu me autoaceito,
Eu paro de buscar aceitação nos outros e também paro de me importar com os outros. Já pararam para pensar que todas as pessoas que querem se provar o tempo inteiro são as pessoas que menos têm confiança? As pessoas que têm confiança, elas não se vangloriam porque elas se autoaceitam, elas não precisam disso. A confiança já está dentro delas. E é por isso que todas as pessoas têm capacidade de ser felizes, segundo Adler, e eu concordo perfeitamente com ele. E o segundo pilar que eu falei para vocês é a confiança nos outros. Existem dois tipos de confiança. Uma é a confiança, ele usou o exemplo do banco, do empréstimo do banco, e é um bom exemplo. Quando uma pessoa faz um empréstimo no banco, o banco empresta dinheiro para essa pessoa, dependendo de alguns fatores, obviamente, com a segurança de que, se essa pessoa não pagar, ela vai ter os juros muito grandes e vai dever muito para o banco. Essa é a segurança que o banco tem. Mas isso não é confiança. A confiança que o Adler fala é a confiança de eu confiar de olhos fechados em alguém. E sim, muitas pessoas vão nos machucar, muitas pessoas vão mentir pra gente, muitas pessoas vão nos tratar mal. Mas como eu falei, isso é papel das outras pessoas. A gente tem que parar de enxergar as pessoas como inimigas e começar a enxergar as pessoas como companheiras. Esse é o segredo. Você pode falar, nossa, mas que visão ingênua do mundo. Muitas pessoas vão te atacar se tu fizer isso. Sim, mas é o papel dessas pessoas. Se eu me preocupar com todo mundo que me ataca, todo mundo que me xinga, todo mundo que fala mal de mim, todo mundo que não gosta de mim, eu não vou viver. Porque não é o meu papel cuidar disso. As pessoas têm os próprios problemas dela, elas têm os motivos dela, eu não tenho nada a ver com isso. E o terceiro pilar é a confiança. O terceiro pilar é a contribuição para os outros. A pessoa, repetindo, a pessoa só é feliz de verdade quando ela sente que ela é útil para os outros. A verdadeira felicidade é sentir que você é útil para alguém, útil para os outros, útil para uma comunidade. Essa é a verdadeira felicidade. E essa utilidade ela pode ser no fazer, na ação, em termos de trabalho, em termos de fazer um trabalho voluntário, um trabalho de ajudar pessoas, como eu acredito que eu estou fazendo nesse momento, com os vídeos que eu faço, com o conteúdo que eu trago. Ser útil no sentido de cuidar de alguém, ser útil no sentido de tantos, N fatores, e o útil é subjetivo. O que é útil para mim pode não ser útil para ti, e esse útil está dentro de todo mundo. Se eu me acho útil, para mim, eu já estou a um passo, já estou muito próximo da felicidade, porque é o pilar mais importante da felicidade. E utilidade também pode ser no ser. E o exemplo do ser, dessa utilidade no ser, é muito legal. É o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que infelizmente sofreu um acidente, está em coma e não consegue caminhar, não consegue falar, está simplesmente em coma. E só a presença dessa pessoa e dela estar viva no ser, ela não está agindo, ela só está ali. Já é útil para as outras pessoas porque traz felicidade para ela. Então esse é o exemplo que a gente pode ser útil tanto no ser quanto no fazer, e isso é uma visão subjetiva que nós mesmos temos que ter. Entenderam? Então esse foi um pouco do livro A Coragem de Não Agradar, da psicologia adleriana, desse bate-papo entre o jovem, como eu falei que ele sofria de muitos problemas, principalmente a nível de confiança, e um filósofo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, curtam, compartilha, comenta, mande para os seus amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente, se chegar a bastante gente. Muito obrigado para todo mundo, que vocês tenham um ótimo final de ano, né, com o final de ano chegando, e a gente se encontra nas próximas semanas. Valeu, galera!